Donald Trump é um agente do Kremlin ou não? Essa possibilidade foi seriamente investigada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. A Casa Branca desclassificou e publicou recentemente documentos internos do FBI que comprovam que o FBI oficialmente, no nível de uma investigação completa de contra-inteligência, verificava a hipótese de que Donald Trump era ou não um agente recrutado pela Rússia. A investigação tinha o codinome Oxford Coma e foi aberta em maio de 2017. Exatamente uma semana depois que Donald Trump demitiu sem explicação o então diretor do FBI, James Comey, o próprio fato da existência dessa investigação já não é mais boato ou insinuação, mas um fato documentado, registrado em documentos internos oficiais do FBI. E isso imediatamente deu munição para todo mundo. Aqueles teóricos da conspiração que há muito tempo afirmam que Donald Trump foi realmente recrutado na Rússia e que durante todo esse tempo ele trabalhou para o Kremlin. Mas não tirem conclusões precipitadas, porque a forma como a administração de Donald Trump apresenta essa publicação dos documentos do FBI e o que realmente está escrito nesses próprios documentos são duas histórias diferentes e vale a pena analisá-las separadamente. Porque há uma sensação clara, uma sensação de que a Casa Branca ainda quer deixar certas lacunas nessa história. Meu nome é Alexei Pet, vamos analisar juntos esse tema tão obscuro. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, de acordo com memorandos confidenciais que foram desclassificados, o FBI conduziu uma investigação oficial sobre a questão de se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agia como agente da Rússia e se Moscou poderia tê-lo recrutado. Vamos começar com os próprios documentos que foram publicados na véspera. O arquivo principal, chamado de Comunicação Eletrônica de Abertura, está datado de 16 de maio de 2017, exatamente uma semana após a demissão de Comey, em 9 de maio. Esse documento marcava oficialmente a abertura de uma investigação completa do FBI contra o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A redação do próprio memorando diz o seguinte, cito: "O FBI abre uma investigação completa com base em fatos estabelecidos, que indicam razoavelmente que o presidente Donald J. Trump pode ser ou foi, consciente ou inconscientemente, envolvido em atividades em benefício ou em nome do governo da Federação Russa, o que pode representar uma violação da legislação penal federal ou uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América." E mais adiante no documento está indicada a justificativa da própria decisão de iniciar essa investigação. Novamente, cito: "Com base nos fatos e circunstâncias apresentados até o momento, o FBI acredita que a abertura desta investigação é o método menos intrusivo para eliminar o sério risco à segurança nacional gerado pela suposta atividade." Ou seja, os agentes do FBI estavam considerando um cenário específico, a demissão do diretor do FBI, James Comey, que naquele momento estava liderando a investigação sobre os vínculos da campanha de Trump com a Rússia, por si só. Poderia ser uma ação realizada em benefício de Moscou, independentemente de se o próprio Donald Trump entendia isso ou agia às cegas, sendo, segundo a própria formulação do documento do FBI, inconscientemente envolvido em servir aos interesses da Rússia. O contexto em que essa investigação existia também é importante. Ela era um desdobramento de um caso maior chamado Crossfire Hurricane, daquela mesma investigação politicamente explosiva sobre o suposto conluio da equipe de campanha de Trump com o Kremlin em 2016. No final, o caso, enfatizo, chamado Oxford Com, foi encerrado em abril de 2019, logo após a conclusão da investigação do procurador especial Robert Mueller. A própria investigação de Mueller levou a vários processos criminais contra pessoas do círculo de Donald Trump. Mas seu relatório final não estabeleceu conluio entre a equipe de Trump e a Rússia.
Ao mesmo tempo, o relatório não isentou diretamente o presidente das suspeitas de obstrução da justiça, mas também não apresentou acusações. Em geral, a história ficou inacabada. E agora, veja como a própria administração de Donald Trump apresenta essa publicação dos arquivos do FBI. E aqui é importante entender claramente os motivos e as datas da publicação, porque isso não acontece por acaso. O porta-voz oficial da administração de Donald Trump, ao responder à pergunta sobre por que esses documentos do FBI, anteriormente marcados como material sensível de investigação, estão sendo desclassificados justamente agora, afirmou: o presidente Donald Trump encarregou um grupo especial de trabalho sobre transparência do governo da Casa Branca de identificar provas anteriormente não reveladas de que o que a administração chama de uso instrumentalizado das estruturas estatais contra ele próprio, ou seja, contra Donald Trump. Segundo um porta-voz da Casa Branca, à medida que o grupo de trabalho encontra e desclassifica esses materiais, ele torna as informações públicas e as encaminha ao Congresso. A declaração da própria Casa Branca, publicada no site oficial, apresenta toda a história de forma inversa. Não como prova de que Trump estava sob suspeita com razão, mas como prova de que o FBI o perseguiu intencionalmente, pessoalmente, ignorando as próprias evidências em contrário. E aqui vem uma história interessante, vamos analisar agora. Dizem que dentro do próprio FBI já entendiam que não havia provas diretas de que Trump trabalhava para a Rússia, mas mesmo assim continuavam com algumas investigações e até abriam novas. No site da Casa Branca está indicado, vou ler a citação, o FBI abriu uma investigação criminal direcionada especificamente contra Donald Trump em maio de 2017. Alegando que o presidente recém-eleito poderia estar agindo como um agente russo quando demitiu o então diretor James Comey. Embora as próprias evidências do FBI naquele momento mostrassem de forma convincente a ausência de conluio com o Kremlin. E segue especificando: a investigação foi baseada em uma alegação que, de acordo com materiais publicados anteriormente, os próprios agentes do FBI, em sua maioria, já haviam rejeitado. Para apoiar essa tese, a Casa Branca e a mídia pró-Trump citam uma troca de mensagens no FBI. Apresentam esse caso e dizem: vejam, houve mensagens entre dois agentes mostrando que supostamente o FBI sabia que o caso era infundado. Isso não levaria a nada, e mesmo assim abriram e começaram a investigar. Então, o vice-diretor do Bureau, Peter Strzok, em um e-mail para sua colega Lisa Page, em 19 de maio de 2017, ou seja, literalmente 3 dias após a abertura do caso, Oxford Coma escreveu que sua intuição indicava que não havia nada sério ali. Também é indicado que no momento da abertura dessa investigação, os agentes do FBI já haviam desmentido o chamado dossiê Steele. Esse é um documento com alegações sobre ligações de Trump com a Rússia, elaborado por um ex-agente de inteligência britânico, e já haviam retirado as suspeitas de conluio do ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn. Também é destacado que o Bureau foi alertado. O envolvido no caso, Carter Page, na verdade era informante da CIA e não algum tipo de agente russo, como foi apresentado inicialmente. Enfim, é isso. Todos os argumentos indicam que não entenderam direito. No FBI, na verdade, ele era um agente da CIA exposto, mas acharam que era um agente russo e, resumindo, não entenderam e abriram o caso. Há também um detalhe técnico curioso, que já se tornou objeto de discussões separadas. O nome da investigação, como eu já mencionei antes, é Oxford, Como vocês podem perceber, ele contém um erro ortográfico evidente na palavra Oxford, ou seja, em vez de ou, está escrito Oxford, Oxford e não Oxford.
Oxford. A razão para esse erro de digitação não está clara, mas alguns comentaristas sugerem que o FBI usa deliberadamente essa grafia distorcida. Substitui letras por números nos nomes codificados dos documentos justamente para dificultar a busca posterior desses documentos em pedidos oficiais de divulgação de informações. Por exemplo, alguém pede: "Me deem os documentos de Oxford, coma." Eles procuram nas bases internas, digitam Oxford, e não existe nenhum registro assim. Existe Oxford, coma. E quase ninguém pensaria em digitar isso exatamente assim. O destino institucional futuro dessa história também é muito revelador, porque não parou por aí. Após a conclusão da investigação de Miller, o então procurador-geral William Barr encarregou John Durham de conduzir uma revisão separada sobre como exatamente o FBI iniciou a investigação sobre a Rússia como um todo. E este é o Durham, em 2023. Ele concluiu que o FBI não tinha fundamentos factuais suficientes para abrir uma investigação completa, a Crossfire Hurricane, e que o FBI se afastou dos seus próprios padrões habituais, demonstrando parcialidade contra o presidente Trump. Mas, e aqui é importante lembrar, que William Barr foi nomeado procurador-geral justamente por Donald Trump, então ele também poderia ser tendencioso, mas já no sentido oposto. Continuação. Agora vamos discutir como essa publicação de materiais do FBI se encaixa em uma história muito mais longa e ainda não encerrada de confronto entre Donald Trump e James Comey. Porque esse conflito já dura quase 10 anos e continua a escalar até hoje. Eles não conseguem se acusar de nada específico nem processar um ao outro. O Ministério da Justiça sob Donald Trump, em abril deste ano, apresentou novamente uma acusação criminal contra James Comey. O Ministério da Justiça sob Donald Trump, em abril deste ano, apresentou novamente uma acusação criminal contra James Comey em relação a uma postagem em rede social, que foi feita em 2025, na qual o ex-diretor do FBI postou uma foto de conchas dispostas nos números 86 e 47. Parte dos republicanos, especialmente do movimento MAGA, na época interpretou essa publicação como uma ameaça velada de violência física contra Donald Trump. Dizem que o número 47 é entendido como o número do presidente e 86, na gíria, significa eliminar. Bem, consequentemente, as acusações contra Comey, as ameaças ao presidente e a transmissão da ameaça por meios de comunicação interestaduais foram apresentadas 5 meses depois disso, depois que o juiz encerrou um caso anterior do Departamento de Justiça contra Comey por acusações de falso testemunho ao Congresso e obstrução da investigação sobre a interferência russa. Bem, e aqui já fica claro o desejo pessoal de Donald Trump de alguma forma punir James Comey, mas não está totalmente claro pelo que exatamente ele está tentando puni-lo e quais métodos está usando. Enfim, essa história com a publicação da imagem, onde aparece 4786, ainda continua, e como vocês podem ver, isso foi chamado não apenas de ameaças ao presidente, mas também, vou citar novamente essa formulação, ameaça ao presidente e transmissão da ameaça por meio de meios de comunicação interestaduais. Ou seja, ao que parece, as redes sociais são consideradas meios de comunicação interestaduais. Então, vamos lá. Se Comey é tão assustador assim, por que o tribunal não consegue condená-lo de jeito nenhum? Essa história se arrasta há quase 10 anos. Por isso, teóricos da conspiração continuam levantando questões. Será que revelaram tudo nos novos documentos do FBI? Continuação. O que pode ser dito sobre tudo isso de forma mais objetiva possível, na medida do possível? O fato confirmado e documentado é o seguinte. Em maio de 2017, o FBI abriu uma investigação oficial de contra-inteligência contra o presidente em exercício dos Estados Unidos sobre a possibilidade de sua, inclusive inconsciente, trabalhar em benefício do governo russo. Isso está estabelecido no próprio documento do FBI, que foi desclassificado. Não são boatos, não são jornalistas, não é, como diz Trump, fake news. É um documento específico. Também é um fato confirmado que a investigação foi encerrada sem apresentação de acusações, e a investigação paralela e maior de Mueller não estabeleceu conluio entre a equipe de campanha de Trump e a Rússia. Mas o caso também não foi totalmente encerrado.
E é aí que começam duas interpretações concorrentes do mesmo conjunto de fatos. E ambas são ativamente promovidas no espaço público. Como você pode imaginar, qualquer informação, qualquer conjunto de informações pode ser apresentado sob diferentes interpretações. E neste caso temos duas interpretações. A primeira, defendida pela própria administração de Donald Trump, é a seguinte: o próprio fato de abrir uma investigação, apesar de parte dos agentes do FBI já naquela época duvidarem da seriedade da versão, prova que o FBI perseguiu intencionalmente e de forma tendenciosa o presidente eleito, Trump. Ou seja, essa publicação não confirma as suspeitas sobre ligações de Trump com a Rússia, mas, pelo contrário, mina a confiança na própria investigação, no próprio FBI. Mas essa versão, na verdade, se baseia na troca de mensagens entre um agente do FBI e outro agente, que escreve que sua intuição lhe diz que isso não é um caso sério. Bem, uma sensação interna não é exatamente um argumento convincente. A segunda interpretação, que decorre da história de todo o caso Crossfire Hurricane como um todo, é a abertura oficial de uma investigação completa pelo FBI, de uma investigação legalmente fundamentada, especificamente sobre a possível atuação do presidente para um estado estrangeiro. Isso, por si só, já é um evento bastante extraordinário na história do serviço de inteligência americanos, independentemente do seu resultado posterior. E isso reflete o nível de seriedade das preocupações que existiam na comunidade de inteligência naquele momento. Independentemente de essas preocupações terem se confirmado posteriormente ou não. Ou seja, o próprio fato de haver suspeitas já merece atenção. Afinal, suspeitas não surgem do nada. Amigos, e qual interpretação vocês apoiam afinal? Escrevam, por favor, nos comentários abaixo deste vídeo. Vou deixar reticências aqui. Escrevam seus pensamentos, suas conclusões nos comentários abaixo do vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like. Se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso financeiramente com qualquer doação ou tornando-se membro aqui mesmo na plataforma do YouTube. Links e dados estão na descrição do vídeo ou abaixo, clique em patrocinar. E não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Se você assiste aos meus vídeos e ainda não se inscreveu, isso é muito, muito importante para mim. É isso por hoje, cuidem-se, tchau a todos!